Olá, minhas amigas e meus amigos. Semana terminando, hora de ler para vocês, com comentários nas entrelinhas, o meu artigo semanal que é publicado em 38 jornais. O título é Sensatez é Preciso. Bom, então vamos à leitura. Antes, lembrando que se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aí. E ao final não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Então, vamos então à leitura com comentários. Sensatez é preciso. Nesse momento na Bahia estão sendo lavados os degraus lá da Basílica do Senhor do Bonfim, né? E eu disse na quinta-feira à noite que é hora de a gente lavar também, jogar água na cabeça quente, esfriar a cabeça, e sacudir e olhar para o horizonte todo. E sem ideias fixas, que atrapalha muito. Ideia fixa é uma ideia única, né? E é perigoso. A gente pode sair por um caminho que não é. Então, sensatez é preciso, o título. Domingo 8 de janeiro é um dia que ainda não terminou. E o que não começa bem, em geral, não acaba bem. Em 47 anos de Brasília, vi muitas invasões de prédios públicos, ministérios, Congresso, com fogo e depredações, sempre de esquerda, e apelidados de movimentos sociais. Nunca vi a invasão simultânea das sedes dos três poderes e pela direita, com depredações. Eu queria abrir um parênteses, que eu já li para vocês, a lei que trata de terrorismo, né? E ela faz uma ressalva. Ela diz assim: o disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Quem quiser saber, Lei 13.260, de 16 de março de 2016, sancionada pela presidente Dilma. Só para a gente aumentar a nossa cultura geral, temos que saber sobre que leis vivemos, né? Bom, então eu digo, nunca vi a invasão simultânea das sedes dos três poderes e pela direita, com depredações. Os mais radicais usaram a massa de gente pacífica que talvez tenha acordado quando o estrago já estava feito. Tem gente que ainda não acordou. E se assemelharam aos extremismos anteriores, com a diferença de que passaram a ser chamados de terroristas, não de movimentos sociais. Eu já disse aqui, né? Eu cobri terrorismo no Líbano, no Oriente Médio, África do Sul, Paris, Chile, Argentina, Uruguai. Eu sei o que é. Não é isso que estão dizendo, né? E a própria lei diz isso, né? Mas o que aconteceu foi baderna, anarquia, vandalismo, depredação de patrimônio público, invasão de prédio público, né? Além de a coisa de pedir intervenção militar, que é pedir golpe. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas são sinônimos, né? Bom, em 1.500 prisões, na verdade, foi mais do que isso. Eu, quando escrevi, ainda não tinha a atualização das prisões. Foram um total de 2.000, mais de 2.000 prisões, 2.050 prisões, por aí.
Já vou descobrir, está aqui anotado. Sim, 2.052 prisões. 209 feitas na hora, lá no dia, né? Flagrante, as pessoas que estavam dentro dos prédios. 1.843 foram levadas lá para a academia, né? 1.159 estão presos, homens e mulheres. 684 estão respondendo em liberdade por serem idosos, doentes e mães com filhos. Bom, mas enfim. O auditório da academia foi depositário de detidos, lembrando o Estádio Nacional do Chile, quando Pinochet derrubou Allende. Eu lembro disso, que eu estava no Cone Sul, cobrindo pelo Jornal do Brasil. Metade foram liberados, não foi metade, é mais ou menos metade, né? De 2.052, 1.159 estão presos, pouco mais da metade. Prisões decretadas pelo ministro Moraes, mas que caíram no colo de Lula. Acho que o presidente já percebeu isso, fez uma declaração dizendo que sabe que muita gente estava de boa fé, defendendo liberdades, né, e que entrou nessa, né, pedindo golpe e invadindo prédio público, depredação terrível, né, inclusive de obras de arte. Bom, caíram nessa, né. No despacho que determinou a remoção dos acampamentos, a detenção dos ônibus, o afastamento do governador, Moraes comparou a situação com os primórdios da Segunda Guerra, em que Chamberlain cedeu a Hitler em nome da pacificação. Aí, aspas, está escrito no despacho de Moraes. A democracia brasileira não irá aceitar mais a ignóbil política de apaziguamento. Fecha aspas. Aí eu escrevo que foi uma declaração de guerra, como aqui ele já havia anunciado no discurso de posse na presidência do TSE. A invasão de domingo foi equivalente à entrada dos alemães na Polônia, né, pela comparação do ministro Moraes. E os presos no ginásio, idosos, mulheres, crianças, semelhantes aos judeus da época. A comparação é muito distante, porque os judeus foram dizimados, né? Mas a gente vê imagens de judeus sendo postos nos trens rumo aos campos de concentração e vê a imagem dos acampados lá entrando em ônibus pensando que iam para a rodoviária para ir embora, né? E acabaram detidos todos. Bom, parece declarada a guerra, país dividido ao meio, ânimos à flor da pele, a ponto de o presidente querer mencionar nazistas e pronunciar stalinistas num ato falho. Extremos se assemelham nos métodos. Ele ainda estava com a cabeça quente lá em Araraquara quando foi surpreendido pelas invasões, né? E fez cometeu esse ato falho. Na verdade, nazismo e stalinismo são semelhantes, né, nos métodos. Acirram-se os ânimos dos dois lados com mais velocidade que em 1930. Aqueles eram tempos de trem, navio, telegrama, jornal impresso. Estou falando da revolução que levou Vargas ao poder. Ficou 15 anos. Hoje o mundo digital torna tudo instantâneo. Depois de domingo, na segunda-feira, manifestações contrárias às de domingo nas principais capitais. Aí eu pergunto, o que vai ser? Camisas vermelhas versus camisas amarelas? Ditos comunistas versus ditos fascistas? Temos aí, nesse momento, dentro do governo e na oposição, falcões e pombos. Qual vai ser o caminho desse país? Deputados e senadores, presidente da República, ministros do Supremo, com um pouco de humildade, precisam perceber que não são os donos do país nem das pessoas, mas servidores dos brasileiros. Defendam a democracia, sobretudo praticando-a, com respeito à Constituição, ao eleitor que os elege e ao contribuinte que os sustenta. E, sobretudo, mantenham olhos e ouvidos bem abertos
para entenderem o que quer a diversidade de seu povo, que é o seu mandante. Liberdade e ordem são essenciais para esse exercício. Em democracia, os diferentes convivem. No day after, uniram-se em Brasília os chefes dos três poderes, os 27 governadores, o Procurador-Geral da República, a frente de prefeitos. Sobressai o discurso da sensatez num momento crítico, do governador do mais poderoso estado. Tarcísio de Freitas disse: peço a Deus que nos proporcione sabedoria para que a gente construa a pacificação, lembrando que a pacificação demanda gestos. Gestos de todos. Gestos do judiciário. Em primeiro lugar, gestos do judiciário. Gestos significam ações. Humildade. Gestos do legislativo. Gestos do executivo. Gestos dos estados, ou seja, dos governadores. A gente tem que aprender, estou ainda com a fala de Tarcísio, a gente tem que aprender a construir gestos para que a gente possa ter, no final das contas, desenvolvimento e dignidade. Vejam só o binômio. Que só serão alcançados por meio de diálogo. Fecha aspas. Bom, essa é a forma sensata de tentar inverter o destino daquilo que, começando mal, pode terminar pior. De Brasília, Alexandre Garcia.